Fala pessoal, o Palmeiras anunciou o 10º reforço para a temporada 2025. Falando em mercado da bola, um antigo desejo aí do Palmeiras voltou a aparecer no radar, como gostam de dizer, utilizar essa expressão, ou talvez nunca tenha saído. O que se sabe sobre Andréas Pereira no Verdão? E é claro, as últimas notícias do time treinado pelo técnico Abel Ferreira, porque pode pintar novidade aí nos próximos jogos, hein? Então chega mais que eu te conto toda essa história. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute, aparecendo a opção do hype para você. Bora dar aquela hypada, assim você ajuda o canal e não perde nenhuma atualização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então bora para o nosso giro de informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, com a classificação bem encaminhada para as quartas de final da Libertadores, os 4-0 lá do jogo de Lima no Peru. A tendência, se imagina, não é, que o técnico Abel Ferreira possa preservar jogadores, entrar em campo com uma formação diferente, fazendo aí até a gestão de energia e preparando o grupo para o duelo contra o Sport Recife na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Mas não só o Palmeiras, hein? Porque o Universitário, no fim de semana, tem um clássico importantíssimo com o Alianza Lima. Conversei até com os colegas lá da imprensa local, destacaram esse clássico, que parece que já começou antes mesmo da bola rolar, e o Universitário está muito irritado nos bastidores, porque entra em campo na quinta-feira, o Alianza Lima entra em campo na quarta, já no fim de semana. Um entrou em campo no sábado, o outro no domingo, então o Universitário está reclamando lá nos bastidores que o seu adversário, que o seu rival teve mais tempo de preparação, tem um dia sempre a mais ali de descanso, e isso já está dando o que falar. E aí numa semana com Libertadores, já levaram 4-0 e com o Clássico lá, bem capaz, pelo que eu conversei, deles preservarem na Libertadores, mandarem a campo um time bem modificado para entrarem com a força máxima lá no Clássico com o Alianza Lima. Mas falando especificamente do Palmeiras e essa novidade que pode pintar nos próximos jogos. Aí não é uma informação, mas pelo que eu venho acompanhando das imagens que o Palmeiras divulga através da TV Palmeiras, o Bruno Rodrigues trabalhando com bola, junto com os companheiros, participando das atividades. Então a tendência é que nos próximos jogos apareça o Bruno Rodrigues. Pelo que apresenta, evoluiu consideravelmente aí na recuperação, e eu vejo muita gente, cadê o Bruno Rodrigues? Não volta? Só tá nesse processo aí de transição física. Pelo que eu venho acompanhando das imagens, está muito próximo do retorno aos gramados. Gente, e essa convocação do Flaco Lopes entrou na pré-lista da seleção da Argentina do Lionel Scaloni para os duelos agora de setembro pelas eliminatórias sul-americanas contra Venezuela e Equador. Está entre os 31 nomes convocados nessa pré-lista pelo Lionel Scaloni, nessa prévia da seleção argentina. É claro que tem muita concorrência, mas está entre os 31 nomes. E se embalar uma convocação, e a gente está se aproximando aí da Copa do Mundo, numa dessas pode até mesmo sonhar com a Copa do Mundo de Seleções, o Flaco Lopes, que é o artilheiro do Palmeiras em 2025, com 15 gols marcados, divide o posto de artilheiro da Libertadores com o Ramiro Baca do Bolívar, com o Hernan Barcos do Aliança e o Alan Patrick do Internacional. Na temporada passada, o Flaco Lopes fez 22 gols, já tinha sido o artilheiro do Palmeiras em 2024 e agora em 2025 tem todo o segundo semestre, já tem 15 gols marcados e pode bater a marca do ano passado, que foi a melhor marca da carreira do Flaco Lopes. E mais um detalhe interessante, uma estatística: o Flaco Lopes, de 84 jogos, iniciando como titular com a camisa do Palmeiras, tem 47 gols. Então você pode não gostar do Flaco Lopes tecnicamente falando, mas tem que admitir, né, que essa média de gols é absurda. E outra, o Palmeiras, né, nessa filosofia de contratar jogadores jovens com potencial de revenda, os jogadores chegam, vão evoluindo. Eu sinto isso com o Flaco Lopes, uma evolução ano após ano. Só que aí quando atingem o auge, e o Richard Rios não deixa mentir, acho que é o caso e o exemplo mais recente, quando atingem o auge, o Palmeiras acaba vendendo. Espero que isso não aconteça com o Flaco Lopes quando ele atingir o auge dele, e já tem clubes interessados, falamos aqui nos últimos dias do futebol mexicano, o River Plate que vira e mexe sonda a situação do jogador. Então, eu acho que quando o Flaco Lopes atingir o auge dele e vem melhorando a cada temporada, espero que o Palmeiras não venda o jogador, pelo menos tenha um retorno esportivo para depois ter o retorno financeiro.
E o Barcos, né, lá em 2012, com a camisa do Palmeiras, foi convocado para a seleção argentina e agora é a vez de Flaco Lopes, entra nessa pré-lista do Lionel Scaloni. Agora falando do mercado da bola, porque o Palmeiras anunciou a contratação de Carlos Miguel, goleiro de 26 anos, que chega do Nottingham Forest, contrato de 5 temporadas até julho de 2030. O Palmeiras que prepara mais um anúncio, que é o do GFT, que está realizando exames médicos ali nos últimos detalhes, nas burocracias finais, mas o Carlos Miguel, que chega ao Palmeiras, teve aquele vídeo polêmico dele cantando ali com amigos numa festa, que o Palmeiras não tem mundial, aquela música. E no anúncio do Carlos Miguel deu para perceber que o marketing do Palmeiras, o pessoal da comunicação, tentou corrigir isso, tentou apagar essa história, esse vídeo, que quando o Carlos Miguel foi efetivamente anunciado, muita gente colocou em rede social, alguns ficaram chateados. Tem torcedor do Palmeiras que eu conheço que não liga muito para isso. Outros ligam. Quero saber até a sua opinião aqui nos comentários, se isso pode impactar aí no futuro do Carlos Miguel com a camisa do Palmeiras. E tem outra, né? Agora com o Carlos Miguel chegando, a disputa pelo gol fica acirrada e eu acho que o Everton não deve vacilar mais com cartões amarelos, porque se ficar suspenso, abre oportunidade para o Carlos Miguel, que eu considero bom goleiro. E sobre o Andréas Pereira, informação que foi trazida primeiramente pelos colegas do portal Nosso Palestra, eu confirmei essa informação. O Palmeiras sondou a situação do Andréas Pereira, tem um representante lá na Inglaterra em tratativas com o Inciso, e aí aproveitou para dar uma sondada, já que o Palmeiras está buscando aí esse camisa 8, né? Esse segundo homem de meio de campo no mercado da bola, deu uma sondada no Andréas Pereira, que foi alvo do Palmeiras lá no início do ano e não deu certo. Então, assim, é algo bem em estágio inicial. O jogador que começou no banco na Premier League, agora que está começando a temporada do futebol na Inglaterra, do futebol europeu, porque eu fiquei com a sensação, no início do ano, que o Andréas Pereira ouviu a proposta do Palmeiras, não quis fechar as portas, mas ficou aquela coisa, né? Eu tenho espaço aqui na Inglaterra, posso amarrar mais um contrato, e tinha clube francês interessado ali no Andréas Pereira. Sabe, ficou aquela sensação de que o Andréas só deve retornar ao Brasil quando as portas da Europa se fecharem para ele. Então, não sei se agora é o momento, se agora é o caso realmente do Andréas Pereira voltar ao Brasil. Seria um movimento interessante do Palmeiras? O Verdão tem que insistir nesse negócio. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Vi também muita gente comentar por aí, né? Porque o Palmeiras tentou, fez de tudo, o jogador não deu a mínima no início do ano, ou não avançou, não quis saber, né, de efetivamente ser atleta do Palmeiras. Então agora o Palmeiras não tem mais que buscar o Andréas Pereira. Vi muita gente comentar isso. Essa é a sua opinião também? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é sempre muito importante. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do Palmeiras e ative o sininho. Vamos juntos aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Valeu, galera!